A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele ministrou uma palavra no meu coração e eu chorei bastante. Chorei agora no período do louvor. E eu cheguei a comentar até com o pastor, eu queria, pastor, conseguir transmitir tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu queria ter uma experiência de pregar, tem uns pregadores aí bem usados, bem à vontade para pregar. Eu queria ter a experiência para conseguir falar tudo aquilo que Deus tocou no meu coração. Aí o pastor falou bem assim, mas não basta você pregar, o coração da pessoa tem que estar aberto para receber a semente. Tem até aquela passagem do semeador que você vai semear, né? Cai uma semente em uma terra, ela floresce, cai em outra, ela morre. Aí eu vou pedir ao Senhor nesta noite que o seu coração esteja em terra fértil, que você não se distraia. Eu não sou nenhum bom pregador para falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu creio que o pouco que eu consegui falar, Deus pode falar muito no seu coração se você abrir o coração essa noite, amém? Certa vez uma pessoa, eu vi ela perguntando bem assim, você sabe por que Jesus chamou 12 discípulos? Não foram 10, não foram 15, mas foram exatamente 12. E aquela pessoa falou, ele chamou 12 porque o ser humano, ele tem 12 personalidades diferentes. Aí ele foi falando, né? Tem aquele Pedro, que é aquele mais estourado, e foi falando. Aí ele falou, se você parar para pensar, se você analisar a vida de cada um dos discípulos, você vai ver que um deles parece com você. Você parece com um daqueles 12. Você pode ver. E sabe por que ele chamou esses 12 diferentes? É para mostrar para nós que independente de quem nós somos, independente da nossa personalidade, Ele nos escolheu. Ele nos chama, nós somos úteis para Ele. Eu não tenho certeza se foi por isso que Jesus chamou os 12, mas esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele me deu certeza que verdadeiramente, do jeito que nós somos, Ele nos escolheu e Ele não desiste de nós. O Senhor ministrou isso no meu coração e mostrou na palavra dEle. E tudo começou no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós. Que nesta noite, ó Pai, os nossos corações também estejam abertos diante de Ti, ó Pai. Que o nosso coração seja como aquela terra fértil, ó Pai, que recebeu a Tua semente, e aquela semente floresceu, ó Pai. Que nesta noite o Teu Espírito venha testificar quem o Senhor é, e testificar que nós somos importantes para Ti, e o Senhor não abre mão de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.
Então Jesus, ele queria saber de todos: que dizem que eu sou? E os discípulos disseram: uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí vem Pedro e dá uma resposta totalmente diferente do que as pessoas estavam dizendo. A resposta de Pedro não é baseado naquilo que o ser humano falou para ele, mas a resposta de Pedro é baseado na experiência dele com Deus. E Jesus fala: feliz és tu, Pedro, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que te revelou. E no versículo 18 eu fechei os meus olhos e eu comecei a imaginar Jesus de frente para Pedro. E eu imaginei Jesus gesticulando desta maneira. Imagine que eu sou Jesus e que o púlpito é Pedro. Eu imaginei Jesus falando: tu és Pedro. Jesus apontando para Pedro e falando: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E naquele momento é como se Jesus falasse diretamente para mim: eu sei quem você é, eu sei das suas limitações, eu sei das suas falhas, mas sobre mim, sobre esta pedra eu vou edificar não só a sua vida, mas a minha igreja. Ele não abre mão de nós. Muitas vezes somos nós que abrimos mãos dele. Às vezes nós não sentimos dignos de fazer a obra de Deus. Na verdade, eu não sou digno de estar aqui. Na verdade, ninguém é digno de estar aqui. É graça. É o favor imerecido de Deus por nós. Mas não é que nós devemos fazer de qualquer maneira. Não, é nos colocar nas mãos de Deus e deixar a vontade dele falar mais alto que as nossas vontades. Assim ele nos usará. Amém? Deus, ele nos mostra através da vida de Pedro que ele não desiste de um filho. Dos 12 discípulos, se a gente for olhar na Bíblia, Pedro é aquele que a gente mais vê errando. E foi esse exemplo que Deus me deu, que ele não desiste de nós. No versículo 21, Jesus começa a falar do plano de salvação de Deus para conosco. E aí Jesus vai falando que ele vai ser pego por religiosos, que vai sofrer, mas que no terceiro dia iria ressuscitar. E Pedro, ele repreende Jesus: não, nós não deixaremos que isso aconteça. E aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Satanás entrou em Pedro. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Pedro não, Pedro fica, porque eu ainda vou edificar a vida de Pedro. E aí, mais à frente, começa a se cumprir aquilo que Jesus disse. Vieram os soldados prender Jesus, levar Jesus. Só existe um ser que Deus desistiu, e este ser é Satanás. Agora nós, seres humanos, enquanto houver vida, há esperança. E aí, quando aqueles soldados, eles vêm, Pedro, ele saca uma espada e corta a orelha de um dos soldados. E eu pergunto para você: Pedro, um pescador, não tem experiência com espada. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que Pedro, ele mirou na orelha daquele soldado e Pedro foi tão bom de mira que acertou exatamente na orelha? Ou você acha que Pedro queria cortar aquele soldado no meio, cortar a cabeça dos soldados? E eu não sei se você sabe que aquele soldado que Pedro cortou a orelha, o nome dele é Malco. E ele tinha um grande sonho. E o sonho dele era um dia se tornar um sacerdote. Mas para ele ser sacerdote, ele não poderia ter a orelha cortada. Então, quando Pedro corta a orelha dele, Pedro está arrancando um grande sonho da vida dele. E mesmo assim, Jesus não desiste de Pedro.
Jesus continua edificando Pedro com palavras e atitude. Jesus vai até aquele soldado e restaura a orelha dele, ou restaura o sonho dele, e mostra para Pedro: você não deve matar, você não deve tirar sonho de ninguém, você deve restaurar, Pedro. Você não deve tirar a vida de ninguém. Então Jesus, ele é levado. Jesus é levado e começa a se cumprir a palavra, os planos de Deus para a salvação nossa. E Pedro vai acompanhando de longe, Jesus sendo levado. E um grupo de pessoas falam: aquele de lá não é um dos discípulos que andava com Jesus? E aí Pedro fala bem assim: não, vocês estão me confundindo. Conta mentira, Pedro. Pedro conta mentira. Não, mas o seu sotaque é tão parecido com os dele. Não, não sou eu nem conheço Jesus. E depois, mais uma vez, ele afirma que não conhece Jesus. Ele nega Jesus. Ele conta mentira, ele nega Jesus. E como se não bastasse, Pedro, ele volta atrás, ele desiste da sua caminhada e volta a fazer aquilo que o velho homem fazia. Ele volta a pescar e deixa o chamado de Deus, o chamado que Jesus tinha para a vida dele. E aí parece ser a gota d'água. Pedro teve uma revelação diretamente do Pai de quem era Jesus. E aí Jesus teve que expulsar Satanás de Pedro. E aí Pedro tentou assassinar um homem. E depois, como se não bastasse, Pedro negou a Jesus. E para piorar, Pedro abandona os caminhos de Jesus e volta às práticas do velho homem. Nós olhando pelo olhar carnal, julgador do homem, a gente pode falar que esse daí já fizeram de tudo com ele. Não tem mais jeito para Pedro. Tantas coisas aconteceram, ele caminhou com Jesus 3 anos, andando com Jesus, vendo os milagres, Jesus ensinando, e Pedro desistiu do caminho. Parece que não tem mais jeito para Pedro. Mas no 3º dia, Jesus, ele ressuscitou. E você acha que Jesus desistiu de Pedro? Jesus não desistiu de Pedro. E Deus me falou: da mesma forma que eu não desisti de Pedro, eu não desisto da minha igreja, eu não desisto de você. Pode ter acontecido o que for, talvez você, assim como Pedro, no momento da sua caminhada, quando Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, aí parece que Pedro, ele está num nível tão alto com Deus, uma intimidade tão grande com Deus, ele faz algo que nenhum outro ser humano fez, ele anda sobre as águas. Parece, aí eu imagino os discípulos falando bem assim: nossa, Pedro alcançou um nível de intimidade com Deus, que agora eu acho que Pedro nunca mais vai errar. Pedro agora, não tem como Pedro enfraquecer. Só que Pedro olha para o lado e vê as ondas. Ele se distrai e ele começa a afundar. Pedro começa a afundar. E eu acredito, eu creio que Deus está querendo dizer para pessoas que um dia estavam andando no sobrenatural com Deus. Eu não sei se é pessoas que estão aqui, pessoas que estão nos assistindo de suas casas. Por um momento você olhou para o lado, por um momento você se distraiu e você começou a afundar, assim como Pedro afundou. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, que da mesma maneira que Jesus esticou a mão para Pedro, o Senhor estica suas mãos para você, e Ele te levanta a caminhar com Ele. Não desista do seu chamado. E aí Pedro, que parecia que não tinha mais jeito, Jesus vai até ele lá onde ele estava pescando. E Pedro não pegou nada naquele dia.
Como nós sabemos, ele pescou e não pegou nada. Quando nós desistimos do caminho do Senhor para fazer as nossas vontades, meus irmãos, não dá certo. Nós vamos sempre andar para trás. E aí Jesus manda, né, jogar para o lado direito, e eles jogam para o lado direito, e é aquela pesca lá que os peixes eram tão grandes que a Bíblia fala, não sei como que as redes não arrebentou, né, porque Deus não permitiu, foi um milagre, foi perfeito. E aí Jesus começa a conversar com Pedro. Ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que todos aqui? Aí ele: amo. Pedro, tu me amas? Amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E o que mais me impressiona é que Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Aquela pessoa que a gente não daria nada para ela errou tanto. E olha só a confiança que Jesus dá para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E a gente, a partir desse momento, a gente vê um novo Pedro. Pedro, ele prega para multidões, e 4.000, 5.000 pessoas aceitam Jesus nas pregações de Pedro. Pedro, ele é tão usado por Deus, que as pessoas colocavam enfermos na rua, para quando Pedro passasse, a sombra do Pedro que refletia sobre aquelas pessoas, curava aquelas pessoas. Aquela pessoa que parecia que não tinha mais jeito, Deus, ele usa de uma forma sobrenatural. E eu me lembro daquele versículo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Pedro, ele não nega mais Jesus. Até no final da vida de Pedro, ele não nega mais Jesus. E quando ele vai morrer, ele faz questão de dizer que o mestre dele é Jesus. Pois quando eles vão matar Pedro na cruz, Pedro fala bem assim: mas me vire de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Olha que tremendo, olha que restauração que Deus fez na vida de Pedro. E isso Deus pode fazer nas nossas vidas, nos edificar sobre a rocha, não sobre a areia, mas sobre a rocha. E para finalizar, para tirar qualquer dúvida de que Deus não desiste de nós, projeta para a gente Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Pai. Quando eu fui ver a profundidade desse versículo, foi aí que Deus me fez chorar muito, irmãos. A gente sabe que para entender um versículo a gente tem que ler o contexto. E eu descobri que às vezes, para a gente entender mais profundo ainda, a gente tem que estudar a cultura daquele povo. E estudando, irmãos, lá em Roma tinha um ritual. A pessoa, quando era pai, se eu não me engano, no 9º dia de nascido da criança, o pai, ele colocava a criança de frente para o pai biológico, e o pai, ele tinha o direito de escolher se ele queria assumir aquela criança, pegar ela e assumir, ou se ele olhasse para a criança e visse que ela estava fraca, estava sem saúde, se ele não quisesse assumir, ele tinha o direito de não querer aquela criança. Mas quando uma pessoa ia adotar uma criança, ele também tinha o direito de escolher. Mas depois que ele escolhia uma criança, ele nunca mais poderia voltar atrás. Aquela criança era dele para sempre, e aquela criança tinha todos os direitos como filhos. E o apóstolo, quando ele fala que nós recebemos um espírito que nos adota, está dizendo bem assim, o apóstolo está dizendo para a igreja bem assim: Deus nos escolheu e Ele não volta atrás, Ele não desiste de nós.
Não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele não desiste de você, Ele não volta atrás. Oh Senhor, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Senhor? Oh Pai, testifica, Senhor, nos corações este amor, ó Pai. Ministra, Senhor, a cada coração a grandeza do seu amor, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos sair daqui desta noite convictos que o Senhor é o nosso Pai, que nós não somos órfãos e que o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Continua falando conosco, ó Pai, através deste louvor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste.
Aleluia! Você pode aplaudir mais forte o Senhor. Você pode tirar um momento para agradecer a Ele por esse amor e dizer: Pai, muito obrigado por este amor. Pai, obrigado por ter entregado o teu único filho para morrer por nós na cruz. João 3,16 diz que Deus nos amou de uma tal maneira quer dizer, não encontrou palavras para dizer o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Então Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o único filho que Ele tinha, para que todos nós, todo aquele que nele crê, nunca mais venha a perecer, mas tenha vida eterna. Aleluia! Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, é o Deus a qual nós servimos. Aleluia! E como diz a canção, Ele não desiste de você, então não desista dEle. Aleluia! Ele não desiste de você, então não desista dEle. Não é Deus que nos abandona, somos nós que damos as costas para Deus. Mas quando nós voltamos novamente para Ele, Ele nos reconhece como filho, nos recebe e nos abraça. Então, não desista do seu Deus. Amém? Feche os seus olhos. Deus, mais uma vez te agradecemos. Obrigado por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que cada vida que aqui entrou, Senhor, talvez entrou aqui nessa noite com um sentimento, com um pensamento que o Senhor não o amava. Mas o Senhor mostrou através da palavra que o Senhor nos ama e o Senhor não desiste de seus filhos. Então, Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui entendidos deste grande amor. Porque a partir do momento que nós saímos aqui entendido, não vai ter nenhuma palavra contrária que vai nos fazer afastar do teu amor. Que nós possamos esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Que nessa noite a tua palavra esteja cravada aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva para a nossa casa com essa palavra, Senhor, com essa certeza do amor que o Senhor tem por nós. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia!